Tem uma história sufi. Sufi é uma forma de religiosidade lá do Oriente. São pessoas que praticam o desapego, então andam apenas com a veste do corpo, auxiliando quem eles podem, sendo auxiliado por aqueles que possam ajudar na alimentação, na estadia. Então, realmente é esse desapego ao material. E essa história aqui é bem interessante, no mesmo tema do acordar feliz ou bonito, né? Se a gente quer maquiar a alma ou só a máscara física. Então, certo dia, um poderoso rei sentiu-se confuso, chamou seus sábios e disse: embora não saiba o motivo, algo me impele a procurar alguma coisa que possa equilibrar meu estado de espírito. Algo que me anime quando estiver infeliz e que ao mesmo tempo me deixe consciente quando eu estiver feliz. Os sábios, sem entender o que significava aquele pedido, foram pedir conselho a um santo sufi. O sufi, depois de escutar o que os sábios lhe disseram, tirou um anel do dedo e entregou a eles, dizendo: deem este anel ao rei. Existe uma mensagem oculta sob a pedra, mas digam-lhe que há uma condição que deve ser cumprida. A mensagem não deve ser lida por curiosidade, porque perderá o efeito. E a condição é a seguinte: quando tudo estiver perdido, quando o momento for impossível de ser tolerado, quando a confusão for total, quando a agonia for perfeita, quando ele estiver absolutamente indefeso, e quando nem ele nem a mente dele tiver nada mais para fazer, só então deverá abrir a pedra do anel. Pode acender o interruptor, por favor. O rei recebeu o anel e seguiu as instruções do sufi, transmitidas através dos sábios. E o rei tinha muitos inimigos na corte. Certo dia houve uma rebelião e seu castelo foi tomado por seus inimigos. Não lhe restou alternativa a não ser fugir para salvar sua vida. Seus inimigos não teriam piedade dele, seria certamente morto se capturado. O país estava perdido, o inimigo vitorioso. Apareceram muitos momentos em que ele esteve no limiar de tirar a pedra e ler a mensagem, mas achava que ainda não era o fim. Ainda estou vivo, mesmo que o reino esteja perdido, posso recuperá-lo. O reino pode ser reconquistado. Seus inimigos o perseguiam. Ele podia ouvir os barulhos dos cascos dos cavalos ao tocar nas pedras e chegavam cada vez mais perto. Ele continuou fugindo e chegou com seu pequeno grupo pessoal de soldados à beira de um precipício. Não restava mais tempo, o inimigo estava muito perto e seus últimos momentos simplesmente haviam chegado. Rapidamente ele tirou o anel, abriu e olhou por trás da pedra. Havia uma mensagem que dizia: isto também passará. De súbito percebeu a situação, não tinha mais motivo para fugir. Com a espada em punho, à frente de seus soldados, gritou: isso também passará. E o pequeno grupo, com uma força e coragem nunca vista antes, enfrentou e subjugou os rebeldes que não esperavam o contra-ataque. Nos dias que se seguiram, houve um grande júbilo e grandes celebrações. O rei estava se sentindo muito feliz e exultante. Seu coração batia tão rápido que ele pensava que poderia morrer de tanta felicidade. De repente se lembrou do anel. Abriu e olhou, e lá estava: isto também passará. E ele relaxou. Então, por pior que seja a situação, isto vai passar. Nada é eterno. Tudo passa, tudo muda. Como dizia minha professora de yoga, tirando o motorista e o cobrador, tudo é passageiro. Então, esse texto aqui é o que elaborei. Cada problema que a gente tem já está resolvido. Todos os nossos problemas já estão resolvidos em algum momento do espaço-tempo. Em algum ponto, eles já estão resolvidos.
Então resta saber qual caminho eu vou usar para chegar nesse ponto. Então a vida é uma sequência de aprendizados. Ela só está esperando que nos conduzamos até a solução do problema. Mas depende de nós o caminho a ser trilhado e o tempo gasto até ela. Muitas vezes a solução é simples, mas o nosso orgulho, egoísmo, apego e outras mazelas nos impedem de aceitar esta solução e ficamos protelando ou buscando outras soluções que se adequem ao que queremos. O problema nos será apresentado sob diversas formas e cada vez com mais intensidade até chegarmos à solução proposta pelo aprendizado. Então, cada problema que surgir na minha vida está resolvido. Mesmo que o meu corpo morra, em algum momento lá na frente, ele está resolvido. Não é no tempo de agora, né? Eu preciso trilhar um caminho até chegar na solução. Só que muitas vezes a gente não escolhe o caminho certo, né? A gente não segue a orientação do Evangelho, do não julgar, do pagar o mal com o bem, do amar os inimigos, do perdoar 70 vezes 7. Então a gente fica impedido de chegar na solução. E agora a gente sabe qual é essa solução. É uma solução simples. E a gente não botou em prática até agora por não entender que era simples. Eu elaborei esse texto que na semana passada ou retrasada eu tenho um problema na garganta, né? Eu devo ter falado muita besteira para as pessoas, então agora eu vim com essa área mais enfraquecida. E eu falo tanto aqui de mentalizar a saúde, né? Então eu tenho que botar isso em prática também, né? E quando eu comecei a sentir que estava inflamando a garganta, eu pensei assim, esse problema já está resolvido, essa doença já está resolvida. Semana que vem eu não vou ter mais ela. E o que eu vou fazer até semana que vem, então? Vou fazer o que eu sei. Vou mentalizar saudável, energizar com a energia que eu sei que é boa para a recuperação das células. E não precisei tomar medicamentos. Então a minha postura mental frente ao problema fez com que eu não precisasse seguir o caminho que eu sempre tomava. Que era ficar 2, 3 dias sem voz, estar tomando anti-inflamatório, entupindo de remédio. Então é uma escolha que a gente faz, mas a gente está tão acostumado a sempre seguir pela mesma trilha e a gente não para pensar no que está fazendo da vida. Então, por pior que seja o problema, ele já está resolvido em algum momento. Eu preciso usar minha inteligência para chegar nele da melhor forma possível, sem sofrer, de preferência. E o problema não está ali como castigo. A vida é um aprendizado, a vida não é uma competição. Não é para ver quem vai chegar no final dela com a conta maior, com mais propriedades, com mais aquisições, mais bonito, não. É para ver quem chega no final dela e cumpriu com o aprendizado dessa vida. Então os problemas são inerentes à vida humana. O problema é para que eu use a minha inteligência e ultrapasse, né? Sobreponha essa dificuldade e me fortaleça com isso. Então, se eu ficar empurrando com a barriga e não enfrentar o problema, cada vez ele vem maior, mais intenso, até o momento que eu não consigo fugir. Então, se a gente está com um problema difícil que não consegue fugir, é porque a vida já nos deu esse problema minorado lá atrás e a gente não prestou atenção nele. A gente não resolveu ele, deixou para lá. Então chega um momento que você é obrigado a enfrentá-lo. Alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Não é uma palestra comum, é uma reunião de estudos, então podem perguntar à vontade, tá?
Então a proposta do Vida Consciente, que é o título desse nosso estudo, é que a gente viva conscientemente, que a gente desligue o piloto automático e comece a retomar as rédeas da nossa vida. É como dirigir carro. Quando você está aprendendo, você está consciente de tudo o que está acontecendo, de cada placa, de cada sinal, de cada faixa, de cada pessoa, de cada carro. Você está prestando atenção em tudo. Depois de 5 anos, você faz uma viagem de 2, 3 horas e nem lembra o que fez no caminho. Ou seja, está tudo no subconsciente, no automatismo. E isso a gente traz para a nossa vida também. Às vezes a gente sai de casa de manhã, chega à noite e não estava consciente de nada do que fez durante o dia. Estava com o piloto automático ligado. Então existem leis universais que regem a nossa vida. E se eu estou com o piloto automático ligado, eu estou infringindo várias dessas leis, porque eu não estou prestando atenção no que estou fazendo. Estou só reagindo ao meio, reagindo ao que as pessoas fazem para mim. Não estou respondendo. Então, em uma situação, eu preciso parar, observar e analisar. Isso é bom para mim, agir dessa forma? É, então eu faço. Não é, então eu vou me esforçar para não fazer. Mesmo que o sangue suba, que dá aquele momento de raiva, eu vou me esforçar. Na primeira vez eu só não cometi o ato, mas senti aquela vontade enorme de pular no pescoço do patrão. Mas consegui me segurar. Eu fiz um esforço. Aí, como a vida sempre vai trazer o mesmo problema até a gente superá-lo, na vez seguinte, como eu já fiz um esforço para não pular no pescoço dele, na próxima vez que eu me incomodar com ele, vai ser mais fraco essa minha reação, mais fraca essa minha reação. E dali a alguns anos, quando ele fizer a mesma coisa, eu não me importo mais, porque eu compreendi que ele é assim, que ele está fazendo isso porque ele acha que esse é o certo, essa é a forma certa de agir, de fazer. E eu compreendo que isso não está errado, é a maneira dele, eu respeito ele. A partir desse momento, eu estou livre de ser importunado por ele, de me perturbar por ele. Até então, ele é dono da minha paz. Toda vez que ele faz algo, a minha paz vai embora. Então, eu preciso reassumir a minha vida, ser dono da minha paz, da minha tranquilidade, não deixar que qualquer um venha, que corte a minha frente lá no trânsito e leve a minha calma, a minha paz embora. Esse texto aqui, então, fala sobre o que a gente colhe em função de não viver conscientemente. Então, se eu não estou entendendo as regras da vida, como eu dei um exemplo aqui do truco, né? Quem está de fora, nunca jogou truco e vê uma turma jogando, não entende de jeito nenhum, porque a cada jogada mudam as regras de acordo com a manilha, né? Então, quem está de fora e não leu a regra, não vai entender. Da mesma forma é a nossa vida. Se eu não entender as regras da vida, eu não vou viver bem. Eu vou sofrer. Então eu preciso entender o que eu posso fazer e o que eu devo me esforçar para não fazer mais. Então as nossas enfermidades resultam da desarmonia entre o espírito e o corpo. A vida e a forma de se viver. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos e ódios, então quando eu não coloco aquela observação do Evangelho de perdoar, de amar os inimigos, de pagar o mal com o bem, os automatismos das células são eliminados. Então a célula tem um automatismo. Ela cresce, ela desempenha a sua função e quando ela está chegando ao final da sua vida útil, ela se divide, ela se reproduz para dar continuidade à vida. Algumas células têm algumas horas de vida, outras células algumas décadas ou alguns anos, né? Dizem que a cada 7 anos todas as células do nosso corpo não são mais as mesmas, todas foram renovadas. Então essas células têm um automatismo, não é o meu cérebro que está controlando quem vai se reproduzir, quem não vai, qual é a hora dessa, qual é a hora daquela. Então isso é um automatismo. E o nosso bombardeio mental por conta disso aqui
destrói esses automatismos e elas começam a se reproduzir aleatoriamente ou compulsivamente, gerando câncer. Aí, porque Deus me castigou? Não foi Deus, foi você que não soube o que fez da tua vida. Ficou se bombardeando com comida tóxica, com pensamentos tóxicos, com sentimentos tóxicos, e bombardeou todo o teu corpo. Ele não resistiu. Anseios sentimentais insatisfeitos produzem focos infecciosos resistentes, visando inspirar a compaixão das pessoas e lhes chamar a atenção. Então, se eu vivo egocentricamente e tenho uma necessidade de ter a atenção das pessoas, eu vou acabar adoecendo para ver se dessa forma eu consigo chamar a atenção deles. Porque nada do que eu fiz eu consegui receber a atenção desse povo. Então eu vou criar uma doença autoimune para que daí essas pessoas olhem para mim. Ou para dilapidar toda a riqueza da família, né? Todo mundo ficar em função da pessoa. Vinganças disfarçadas produzem úlceras e distonias psíquicas naqueles que as acalentam, embora o aparente desejo de bem-estar. Então a pessoa está sempre procurando algo para se curar, mas lá internamente ela tem essa vingança disfarçada e não quer se libertar disso. É aquilo lá, não. Eu perdoo, mas não quero ver na minha frente. Eu perdoo, mas Deus é justo. Deus vai cobrar dele, né? Então, na realidade, você não perdoa, você está acalentando um sentimento de vingança. E daí fica buscando atendimento, fica buscando reiki, passe, tudo quanto é coisa para ficar bem, mas não quer se libertar dessa forma tóxica de pensar, de sentir. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela vitimização e as contrariedades resultam em cânceres de mama, próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas e infartos brutais. Então você fica bombardeando por décadas o teu corpo, em algum momento ele não resiste mais. E olha que o nosso corpo é resistente. Ele foi projetado para receber esse impacto durante décadas. Mas a gente está tão hábil nisso, em se prejudicar, que a gente ainda consegue fazer isso aqui. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas e os desejos insaciáveis respondem pelos derrames cerebrais, pelos estados neuróticos e psicoses de perseguição. Então, tem sempre uma causa para tudo que eu estou vivendo. Então, além de buscar o auxílio do profissional, seja o psiquiatra, o psicólogo, o médico, o neurologista, o cirurgião cardíaco, eu vou também buscar a causa energética disso. O que eu estou fazendo que está estimulando essa distonia, essa desarmonia do meu corpo. A vivência mental do homem se expressa na sua organização emocional e física. A vivência mental do homem se expressa na vida emocional e física, ou seja, tudo que eu permito entrar no meu campo mental, com pensamentos, com comentários, com fofocas, tudo a que eu me ligo vai interferir diretamente nas minhas emoções e no meu corpo físico. Portanto, as doenças somos nós agindo negativamente sobre nós mesmos. Não é olho gordo, não é nem isso, nem aquilo. Nós mesmos já nos bastamos. A gente está craque nisso. Para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é necessário cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. E essa orientação está lá no Evangelho também. Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro. É o que sai é o que eu falo. E o que eu falo é o que eu penso, é o que eu deixo me ligar mentalmente. São os assuntos, são as imagens, as emoções, os sentimentos que eu me permito ligar.
Então a minha cabeça está cheia disso que eu me ligo e eu vou falar disso que está cheia a minha cabeça. A influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes torna-se perigosa fonte de perturbação. Então, no texto anterior a gente falou sobre como nós nos prejudicamos, né? Aqui é a influência de quem vive debaixo do mesmo teto. Eu tenho uma definição que família é uma reunião de ex-inimigos tentando se acertar. Então, já decidiram não brigar mais, então vamos tentar mais uma vez, tentar se respeitar. E aí vêm e são atraídos para formar uma família. Então, muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram, chamados pela esfera superior ao reajuste. E raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos uns à frente dos outros e alimentam com paixão, no imo de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e até a morte. Aí você vê um casal lá que estava tudo às mil maravilhas, aí de repente decide ter um filho, e daí vem aquele anjinho para o seio da família, e dali 1 ano, 2, o casal está separado. Aí não sabe por quê, né? Receberam no seio da família o inimigo do passado. Aquele que não pôde viver com a mãe, às vezes o filho o homem, né? No passado era um casal e o pai de hoje separou os dois, né? Não deixou eles serem felizes. Então ele vem com essa raiva do que ele passou no passado e mesmo o bebezinho lindo, bonitinho, ele consegue separar os pais. Gera uma desarmonia tamanha na casa que um não suporta mais olhar para o outro e vai embora. Então nós temos a orientação aqui, decidiu ter um filho, faz um atendimento, vê quem está na frente da fila para encarnar. Vê quais as dificuldades dele. Vê se tem algum problema com o pai ou com a mãe. Já resolve ali. E o resolver é o quê? É mostrar que não tem culpado nem inocente. O pai não deixou os dois ficarem juntos, mas vamos no passado. Na vida anterior você também não deixou os dois ficarem juntos. Então é causa e efeito, não tem culpado nem inocente. Então você tira o espírito daquela condição de vítima, daquela condição de sofrimento. E aí ele não quer mais prejudicar, ele entende o que está acontecendo. Ele percebe que é uma oportunidade de resgate. Então, se você atender o filho antes dele encarnar, você já evita uma série de dificuldades. Oi. Eu tenho um filho de 17 anos e ele tem não problema, sofre muito abandono do pai, no caso, desde pequeno. Minha filha sempre foi, podia tudo e ele nada. Daí um atendimento, falaram, tipo, o meu filho era meu marido numa vida passada. Talvez e o meu ex-marido, no caso, tem como consertar isso? Sim. Aí precisa do atendimento, né? Para essas personalidades, essas memórias do passado, vem isso que eu falei antes, que não tem culpado nem inocente. Que eles foram adversários, que o teu marido prejudicou ele lá no passado, mas se você for na vida anterior, ele prejudicou o teu marido também. Então é um ping-pong isso. É um círculo vicioso, não tem culpado nem inocente. Então precisa tirar dessa fixação mental. E tirando da fixação mental, resolve. Aí é só o pai hoje com o filho de hoje, que não tem muita história ruim, né? É mais fácil deles se acertarem. Mas precisa tirar essa memória do inconsciente, porque ela afeta a gente diretamente. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Ó, tá bonitinho ali a criança, não está brigando no braço com o pai. Isso tudo é vibração sutil de inconsciente, que vai minando o relacionamento e acabam nessas situações
desagradável. Né? Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Então, se a família não se tratar, essa oportunidade de resgate pode se perder. Então, a gente falou antes do tratamento, né? Então, tem que tirar essa memória de passado, botar em regressão para ela ver que também fez algo parecido, trazer para o presente. Então, você está fazendo um tratamento desse espírito. E existem pontos a serem observados para o sucesso desse tratamento. Na terapêutica medianímica, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Então, se o doente está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Muitas vezes, antes de maior auxílio, é necessário que o doente sofra. Então, aí sim, às vezes, o sofrimento é necessário para a pessoa tomar consciência. Não, eu não quero mais isso para mim. Enquanto ela ainda se compraz num vício ou nessa atitude perturbadora, não tem quem cure essa pessoa. Ela precisa decidir, não quero mais isso para mim. A partir daí é fácil de você ajudar. Porque ela está alimentando ainda essa forma de pensar e de agir e de ver. E se ela alimenta isso, é perda de tempo você abrir um atendimento para essa pessoa. Como tem no AA, né? Um dos princípios do AA é que a pessoa assuma que precisa de ajuda. Eu tenho uma dificuldade e preciso de ajuda com isso. Aí sim ela pode ser ajudada. Se a família manda para lá, o pai, a mulher, não adianta. Vai ter ali um período forçado de abstinência, né? Mas quando voltar aqui para a vida, vai voltar ao que era antes. Porque ela ainda se compraz naquilo. Então a mudança dá quando a pessoa chega no fundo do poço. Não quero mais isso para mim. Isso é demais. Chega. Aí a pessoa se propõe a mudar. Aí todo o auxílio ajuda. Esse aqui é mais um texto do André Luiz. Esse aqui também é do Missionários da Luz. E esse aqui é do livro Pensamento. Então, o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Então, tudo começa do pensamento. A ideia cultivada gera uma ação, ou seja, um pensamento alimentado, repetido, gera uma ação. Em algum momento você vai fazer algo para materializar essa ideia. Uma ação persistente gera um hábito. Então, se eu começo a fazer algo diferente, em algum momento lá na frente, isso vai gerar um hábito, um automatismo bom. E um hábito cria o destino. Então, se eu quero ter uma vida melhor lá na frente, eu preciso começar a mudar o meu pensamento. Não adianta querer sentar em postura de lótus e querer se iluminar. Isso não funciona. Isso é um exercício e tem uma sequência. Tudo começa pela mente. Pelos pensamentos que eu me permito ter, que eu me permito associar, tudo que eu permito chegar em mim, no meu campo visual, mental, emocional, eu preciso cuidar com isso. É orar e vigiar do Evangelho. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Então, a mudança real só vai vir se eu mudar os meus pensamentos. Aí todo dia 31, à noite de dezembro, né, a gente faz lá 20, 30 promessas, né, para realizar no próximo ano. Só que no dia seguinte a gente continua fazendo as mesmas coisas e o que vai acontecer no ano seguinte? As mesmas coisas. E a gente ainda fica com a fé de que vai acontecer, mas não muda uma vírgula do nosso hábito.
A gente espera resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Imagine sua existência como deseja que deva ser. Isso aqui é a lei de sintonia vibratória. Imaginar, a ideia, né? Imagine a sua vida como você gostaria que ela fosse. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pense. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. E como a gente não sabia disso, a gente está atraindo dificuldades e sofrimentos. Porque um pensamento de raiva, de vingança, de inveja, isso vai voltar negativamente também para mim. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então, a gente está vivendo o que a gente mesmo criou. Então, eu estou no lugar certo, na família certa, no país certo, no emprego certo, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais certos. Porque eu plantei isso. Eu criei toda essa ligação. E estou vivendo isso. Então, se isso não está bom, eu preciso fazer algo de diferente. Se eu continuar vivendo da mesma forma, a vida vai me trazer situações para que eu resolva a situação. Então, sempre vem fraquinho. Por exemplo, 2 pessoas lá no passado se encrencaram. E não eram parentes, né? Se encontraram lá, não se respeitaram, então criaram uma ligação energética de raiva, de vingança. Aí, essa ligação energética faz com que eles nasçam mais perto, geralmente na mesma família, vão vir como primos ou como conhecidos, né? Mas vão ser atraídos para estarem vivendo um perto do outro, para que seja feito esse resgate, essa reharmonização. Aí não fizeram, prejudicaram mais ainda, aumentaram ainda esse sentimento de vingança. Aí na vida seguinte, como aumentou esse sentimento, essa ligação fica mais forte, eles vêm mais próximos, vêm como irmãos. Aí não resolveram, pioraram. Era para distribuir a herança, o mais velho não achou que o mais novo não tinha trabalhado tanto que não merecia tudo que era de direito dele. Aí passou a perna no irmão mais novo. Aí piorou ainda a situação. Aí vem como pai e filho, porque está mais próximo ainda. Aí não resolveu ainda, não se perdoou. Aí vem como marido e mulher. Então o pessoal se ajeitem, porque depois disso é só vir siamês, vir grudado no mesmo corpo. Então isso não é legal, né? Aqui a gente ainda pode tentar separar, né? Então, porque o filho, você fica com ele ali, sei lá, 20, 25 anos, alguns ficam até os 50, né? Mas o normal é até 20 anos você educá-los e prepará-los para a vida, né? E o casal não, é para ficar até que a morte separe, né? Então, realmente é para que seja feito o resgate. Então, se eu não enfrento o problema e fico dando continuidade a ele, ele vai aumentando até um ponto em que eu não consiga mais fugir. E isso fica tão forte que o casal tenta separar e não consegue. Sempre tem um empecilho que não deixa. Porque agora chegou a hora de enfrentar o problema. Eu fiz um resumo do vídeo, do documentário Segredo, mas hoje vai ficar meio apertado para passar, eu passo na próxima segunda daí, que fala sobre esse assunto que a gente abordou no início. Então eu preciso mudar a minha vida, porque do jeito que está do jeito que está, e eu não estou gostando, né? Então precisa mudar alguma coisa. E para mudar, eu preciso entender o que mudar. Porque todo mundo tem uma receita diferente, né? Que ele mesmo não bota em prática, só fala para os outros, né? Então a gente não acredita muito nessas receitas. Então eu preciso entender a regra da vida.
Porque se eu entender que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo, que é uma lei de causa e efeito, que tudo que eu faço para o próximo vai devolver para mim, aí eu sei que eu sou o maior beneficiado de seguir esse mandamento. Não é o próximo que vai sair ganhando, sou eu. E aí eu consigo começar a botar em prática. Então eu tenho que entender o mecanismo. Aí eu sei que vale a pena botar isso em prática. E isso não é novo, tá? Jesus foi um dos últimos aí no amar ao próximo como a si mesmo. Mas está no início de todas as grandes religiões. Né? Não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te a dor. Aqui ainda está no negativo, né? Só não faça o que não quer que te faça, mas o ideal seria fazer, faça o que você quer que te faça. Ser algo proativo. Não apenas deixar de plantar dificuldades, mas plantar coisas boas. Entender as leis do psiquismo. Por que eu devo orar e vigiar, cuidar dos meus pensamentos? Porque a maioria desses pensamentos não são meus. E não sabendo disso, eu acho que é meu. E todo pai e mãe gosta do filho, né? Coruja gosta da corujinha. E é feio, já burro, né? Então a gente gosta dos nossos pensamentos porque acha que é da gente. E se eu entender que não é meu esse pensamento, eu vou olhar diferente. Opa, isso aí faz sentido? De acordo com o que eu entendo da vida, eu devo alimentar esse pensamento ou eu devo cuidar com isso? E a lei de sintonia vibratória, que era lá do pensamento, né? Tudo que tu pensa, tu vai atrair para ti. Tudo que tu pensa, tu vai atrair situações semelhantes. Então, se eu acordar de manhã e começar agradecendo o dia, a gente tem um hábito, um vício já de reclamar. Né? Ou é porque está muito quente, é porque está muito frio, é porque está chovendo, ou é porque é dia de semana. Sempre a gente acha um motivo para reclamar e reclama. E aí tu encontra outra pessoa durante o dia, como ela também começou o dia reclamando, pergunta, tudo bem? Mais ou menos, né? Vou levando, empurrando com a barriga. Dá de fazer o quê? É só isso que dá para fazer? É isso que a vida trouxe? Fazer o quê, né? Então, todo mundo reclamando da vida. Então, tem que mudar esse hábito, começar a agradecer. Procurar um motivo para agradecer. O motivo da gente estar vivo já é o bastante. Como é difícil a gente conseguir ter um corpo aqui nesse plano para essa experiência de aprendizado. É difícil, nós somos encarnados em torno de 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões. Existem outros 20 bilhões aí esperando para vir aqui. E o povo agora está diminuindo, né? Antes, há uns 50 anos atrás, eram 10 filhos por casal, né? Depois passou para 5, 4, agora está com 1, e olha lá, né? Então é muito difícil a gente conseguir um corpo aqui. Então, agradecer a vida, agradece que você tem um corpo, que você tem uma casa, não é melhor, mas quantas pessoas não têm uma casa? Que você tem um meio de locomoção, não é o melhor, mas você tem para onde ir. Que você tem um trabalho, não é o melhor, ou tem condições de procurar um trabalho. Então, sempre agradecer, porque se eu começo o dia agradecendo, eu vou atrair situações para continuar a agradecer durante o dia. É atração vibratória. No mesmo dia, a mesma caminhada que eu fizer, se eu começar o dia agradecendo, ela vai ser diferente do que se eu começar o dia reclamando. Eu vou atrair situações para tudo dar errado se eu começar reclamando. Ou vou atrair situações para as coisas começarem a funcionar. Então, são 3 conjuntos de leis que podem ajudar a gente a começar a mudar a nossa vida. Essa aqui é uma pesquisa do Masaru Emoto, um pesquisador japonês. A água, ao congelar, ela começa a formar microcristais. Então, com um microscópio lá, ele fotografou a cristalização da água. Ele pegou a mesma água, uma água pura, limpa, e colocou em frascos com etiquetas diferentes. E deixou ao contato das pessoas. Então as pessoas passavam por ali, liam a etiqueta. Quando você lê algo, você entra em sintonia com o que quer dizer aquela palavra, né? E deixava impregnado na água a energia da etiqueta. E depois de um tempo ele fotografou a cristalização da água. Então olha a diferença de um agradecimento e de um pensamento de ódio, de raiva.
E nós somos 70% água. Olha o que a gente está fazendo com o nosso corpo, reclamando, ficando com raiva. Estamos bombardeando o nosso corpo e ele vai em algum momento sucumbir. Não vai aguentar esse bombardeio direto. Então, entendendo que isso é uma lei natural, eu vou me esforçar para começar a agradecer. Porque eu sei que isso é bom para mim. Não porque alguém falou que é. Eu entendo agora. Vale a pena o esforço na mudança. E aqui o que a gente trabalha nos atendimentos que eu falei antes do filho, né? Então o filho lá no passado estava passando a perna lá, não deixando os dois ficarem juntos, né? Então agora vem nessa existência, só que é uma existência nova. Ele aqui é a parte consciente, né? Então ele não tem conhecimento consciente de tudo que viveu no passado, mas está ligado a tudo isso, sofre as influências. Então o trabalho de captação com uma dupla, sensitivo e esclarecedor, ela entra em sintonia com essa vivência e tira essa vivência dessa fixação mental. Isso aqui é uma parte do nosso inconsciente, tá? A parte que nos atrapalha hoje. Então a gente já foi de tudo nesse planeta aqui, a gente já viveu de tudo. Principalmente aquilo que a gente critica nos outros, aquilo está mais forte ainda na gente, né? Então se você é homofóbico, é porque você tem uma vida dessa mal resolvida lá, vai tratar isso. Tudo que te perturba no outro está em ti ainda a ser tratado. Então a gente está em final de curso na Terra. O que quer dizer isso? A gente está num plano de transição. A gente está saindo do planeta de provas e expiações, onde a gente faz e paga, para que a gente quebre esse vício de errar, digamos, né? Então você fica espiando e fazendo, e espiando e fazendo, até que você chega no momento, que é o que a gente está agora, e diz assim, não quero mais viver dessa forma. Não quero mais me aproveitar dos outros para me dar bem. Isso não faz bem para mim. Então a gente chegou nesse ponto, nessa mudança. Agora é um plano de regeneração. Só que para chegar no ponto que a gente está, a gente já viveu de tudo. Já passamos pela nobreza, realeza, daí como não respeitou os outros, achavam que eu tinha um sangue nobre, um sangue azul e que o outro era inferior a mim. Daí na vida seguinte eu vim como mendigo para entender que não sou inferior. Então a gente vem nesse ping-pong aqui, vida da infantilidade, deficiência, prostituição, vida simples no campo para dar um fôlego para a gente poder respirar e se preparar para a próxima vida. Pistoleiro, freira, padre, branco, negro, no ensino, sendo torturado e torturando, sendo corrupto. Então a gente já fez de tudo. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Por isso não julgar. Porque tudo que eu estou julgando no outro, eu já fiz também. E se eu estou julgando é porque aquilo chamou a minha atenção. E se chamou a minha atenção é porque está em mim. Eu não percebo no outro aquilo que não existe em mim. Eu só vou perceber algo no outro se eu tenho esse padrão mental instalado no meu inconsciente. Eu só percebo a noite porque eu vejo o dia. São esses contrastes. Então você precisa ter esse conhecimento para você perceber essa influência. Então cada uma dessas vidas hoje fica nos prejudicando. Aí você está numa fila e vem alguém e fura lá na frente e você fica indignado. Quem essa pessoa acha que é, né? Eu lá no passado estava acostumado a todo mundo vir, estender um tapete vermelho para me encaminhar, me cumprimentar, e não precisava fazer nada, e agora aquela pessoa lá está vindo passar na minha frente, que é isso? Aí a gente fica indignadíssimo, né, com a pessoa. E onde é que está a causa disso? No nosso inconsciente. A gente ainda traz aquela sensação de que é melhor que o outro. E fica indignado quando alguém não nos respeita. Aí lá no passado fiz um voto de castidade e hoje quero arrumar marido, né? E não arruma nunca, né? Porque era esposa de Jesus, quem é que quer competir com ele, né? Tem que quebrar, tem que tirar a freira dessa fixação mental. Tira de lá, mostra para ela que aquela foi uma experiência que já acabou.
E são mulheres invisíveis hoje. Ela tenta arrumar namorado e não tem jeito. Eu já atendi várias dessas e várias tiveram muito sucesso depois de desencalhar, digamos. Mas é verdade. É aquela vibração interior ali que vem do inconsciente. O cara não chega perto, não. Isso aí não é mulher para mim. Ou fez voto de pobreza, né? E hoje em dia quer ficar rico, também não funciona. Você fez um pacto de pobreza. Para você isso é um pecado. Então precisa desconstruir esse conceito, essa verdade, essa crença. Tira o padre de lá, mostra para ele que na vida anterior ele também já foi fazendeiro lá e lidava com riqueza e isso não tinha nada de errado, a não ser a forma errada como ele usou a riqueza, né? Mas a riqueza em si não é má, não é pecaminosa. O ruim é o mau direcionamento que a gente dá para ela, né? A gente usa só em benefício próprio. Então veio muito forte uma vivência na pele branca, né? Então quem viveu a escravatura naquela época, me questionaram na última vez, né? Então que o Espiritismo fala que negro não tem alma. Então falando daquela época, a moral daquela época era que o negro não era gente, que o negro não tinha alma. Até a igreja validava essa informação. Então era natural para todo mundo viver assim. O escravo era um ser inferior que tinha que ficar sofrendo e nos servindo. Então hoje em dia isso ainda vibra, a gente sente essa vibração. E quando chega perto de uma pessoa de cor, ainda vem essa reação inconsciente. Mesmo eu sabendo que não devo ter isso, eu não demonstro isso, mas ainda sinto no íntimo esse preconceito, achando que é pior. Então tem que tirar essas pessoas dessa parte inconsciente e trazê-las para o momento presente, para ver o contexto atual. Aí todo mundo vai estar falando a mesma língua e aí fica mais fácil da gente viver. Ou uma pessoa lá no passado na mendicância, né? Passou muita fome. E hoje em dia eu sinto essa fome do mendigo que morreu de fome. Né? Então eu acabo de comer e estou sentindo fome de novo. Por quê? Porque o mendigo ainda não comeu, então tem que tirar ele dessa situação. Tira dessa vibração mental, bota em regressão, vê que ele também usou mal o recurso público ou deixou alguém passar fome para ele ter sofrido isso, traz para o momento presente, resgata quem está envolvido e a partir daí, quando você comer, você vai realmente se saciar. E isso tudo acontece por quê, gente? Porque esse povo aqui não sabe que morreu. Eles ainda estão presos naquela memória. O corpo morreu, foi enterrado, mas eles ainda acham que estão vivos. E isso acontece por quê? Porque a gente não desencarna consciente. No momento do desencarne existe um mecanismo psíquico de defesa que te apaga. Desliga o interruptor ali, você está como que desmaiado. E dali a algum tempo você recobra a consciência. E está tudo meio diferente, o pessoal está dilapidando lá os bens, né? Se livrando do que era meu, ninguém me responde mais. Mas depois de 1 ano, 2 anos, você acaba se acostumando com aquilo. Deve ser um sonho que eu estou preso, um pesadelo. E acaba se acostumando com aquilo. E não passa pela cabeça do vivente que ele morreu, até porque ele não morreu. Ele só perdeu o corpo, agora está com a alma. E a alma é parecida com o nosso corpo. E aí não passa pela cabeça dele que morreu. E fica preso, então, naquela situação mental. E aí fica um tempo vagando lá na erraticidade. Em um determinado momento ele precisa de uma nova experiência de aprendizado aqui. E aí nasce de novo. Geralmente nasce perto daqueles que ele estava querendo se vingar, daquele que o açoitava, ou daquele que desrespeitou, né? Então vai nascer perto daquelas pessoas que você tem uma ligação mais forte, geralmente de ódio, né? De vingança. Então nasce novamente. Quando nasceu, não é ele que vai reencarnar. Cria-se uma nova personalidade. E ele fica no inconsciente ainda sem saber que morreu. E no Evangelho tem um trecho assim, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Eu nunca entendi isso, agora eu compreendo.
Se fosse um homem de bem, saberia que tinha morrido e se libertaria daquela situação. Porque o escravo aqui morreu e ainda está lá no tronco apanhando, sendo açoitado, gente. Isso é um sofrimento eterno. Então eu preciso trabalhar isso. Tem que tirar essas consciências desse sofrimento e trazer para o momento presente. Esse é o trabalho de captação. E a partir do momento que todo esse povo aqui, esse que sabe que a corrupção vai trazer muito sofrimento para ele, ele para de querer se dar bem, para de querer usar o jeitinho brasileiro. Ele vai começar a ser honesto, apesar de todo mundo não ser. Apesar das pessoas rirem dele por ele querer ser honesto. Ele vai ser, porque ele sabe que vale a pena. Porque não ser honesto só vai me trazer dificuldades lá na frente. Eu não posso mais estar bem em função de alguém ser prejudicado, mesmo que esse alguém seja uma pessoa, um governo, por exemplo, né? Uma sociedade. É causa e efeito. Tudo que eu faço volta para mim. Aí eu sei que vale a pena eu ser honesto, de eu fazer a lição de casa. E aí tudo começa a fluir. Porque agora não estou mais indo contra a correnteza. E no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente acha que o caminho certo é contra a correnteza. E a gente nada, se cansa e não sai do lugar. Quando a gente faz esse giro aí de 180 graus e começa a nadar a favor da correnteza, você praticamente não se esforça e as coisas fluem. Você está seguindo a lei da vida. Está andando de acordo com essas leis universais. E aí a gente começa realmente a viver. Então a proposta desse plano de regeneração, que são alguns milênios que a gente tem pela frente, é fazer o tratamento de todos esses aspectos aqui que ainda estão presos, fixados mentalmente em uma outra época, em outra moral, em outro costume, e a gente equilibrar todo esse nosso campo íntimo, inconsciente, para o próximo passo. E durante esses milênios a gente pode se preparar para saber qual é esse próximo passo. Por enquanto é fazer isso aqui, né? Então várias dificuldades nossas podem ser evitadas se a gente tratar a causa que está lá no nosso inconsciente, né? Então uma pessoa que lá no passado ficava sendo corrupto, passando a perna nas pessoas, dando calote nas pessoas, essa consciência ainda está vibrando no inconsciente dele. Aí ele decidiu, como a gente está agora eu não quero mais isso para mim, agora eu quero ser honesto. Aí vem aqui, nasce de novo, se prepara, começa a entrar no mercado de trabalho e para ele tudo dá errado. Para o cara da mesa do lado, todos os negócios dão certo, vão fechando. E dele tudo parece que vai dar e chega na hora H, não funciona. Porque ele ainda vibra dentro dele o caloteiro, aquele que não é confiável. E quem está ali na frente não percebe diretamente, mas sente aquela intuição de que a pessoa não é confiável e não fecha negócio contigo. Então as pessoas geralmente vêm como corretor, né? Corretor passa bastante isso porque são negociações mais vultuosas e que a gente presta mais atenção, né? Para comprar um celular, você vai lá, passa o cartão, não se preocupa muito, mas nessas negociações de imóveis ou de automóveis, você presta um pouquinho mais de atenção. Então isso influi diretamente. A pessoa é honesta, ela está com a proposta de fazer certo dessa vez e nada funciona. Então precisa tirar o 171 lá do passado, trazer para o presente e mostrar para ele que não funciona desse jeito, que ele sofreu, resgata quem ele prejudicou lá no passado. Então normalmente os corretores vão devolver as terras, os imóveis que eles tiraram das pessoas, vão ajudar essas pessoas a reconquistar o seu terreno, o seu canto, né? Então, tudo está interligado. A nossa vida é uma programação agora de reajuste, para que a gente bote em ordem tudo que foi feito com a gente vivendo inconsciente. Então, a tendência agora, a partir de agora, tudo começar a fluir, a dar certo. A época de provas e expiações está se encerrando. Então não vamos mais ter esses sofrimentos físicos. Agora o sofrimento é interior.
Tanto é que o mal do momento, do século passado, era a ansiedade, a depressão, acho que era, né? Agora já mudou, que é a ansiedade, né? Então, o nosso inconsciente nos perturba muito. A gente não vive em paz. E assim como todos nós, mesmo a pessoa mais rica da cidade, do país e do mundo, ela tem o mesmo inconsciente. E você acha que ela é feliz e você fica trabalhando para ter o que ela tem. Achando que ela é feliz, porque ela de manhã não é que nem um pássaro depenado, né? Que nem o outro lá que bota a máscara bonitinha para todo mundo achar que ela tá bem, né? Mas internamente está um frangalho. E todo mundo vive dessa mesma forma e todo mundo correndo atrás do que o outro tem, achando que o outro é feliz. Então isso é uma sociedade meio esquizofrênica, né? A gente precisa parar de viver desse jeito. Começar a assumir o controle da nossa vida. E entendendo esse mecanismo fica mais fácil. Falei demais hoje.